E aí falaram tão bem da pastora Rosália, falaram assim, olha, falaram tão bem que eu falei assim, acho que eu nem vou pregar mais. E eu vou convidar a pastora Rosália para pregar novamente. E a pastora Rosália, nós estamos no mês quadrangular, o mês de novembro, e esta semana nós estamos... você sabe que a nossa igreja tem a doutrina Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo cura e Jesus Cristo voltará. E cada uma das 4 semanas que nós teremos, nós vamos falar sobre uma das nossas doutrinas. E hoje e domingo, o nosso tema é Jesus Cristo salva, salvação. E eu pedi para alguns de vocês se lembraram de vir de vermelho, né? E domingo, domingo todo mundo vão vir de vermelho, com alguma coisa vermelha, representando a salvação, porque na nossa igreja a cor vermelha é símbolo da salvação. Então domingo, todo mundo de vermelho aqui, amém? Mas vamos ficar em pé para a gente orar e receber a pastora Rosália. Pai querido e poderoso, que o Senhor possa agora, com o teu poder, usar a tua serva como instrumento nas tuas mãos. Através da vida da pastora Rosália, fala conosco, com todos que estão aqui presentes, com as pessoas que estão nas redes sociais, com aqueles que vão ouvir e participar deste culto em outro dia, em outro horário, mas que todos sejam edificados. Usa a tua serva e fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Recebe a serva de Deus com alegria, aplaudindo Jesus. Boa noite, igreja, paz seja convosco. Boa noite, vocês que estão aí do outro lado, paz seja convosco. Eu vou ser rápida, né? Então, primeiro, pode se assentar, porque aí depois eu vou passar o versículo. Primeiro eu vou falar da cor vermelha, do símbolo, né, da quadrangular. Quando eu entrei na quadrangular, eu não sabia cantar o hino da quadrangular. E o pastor Olegário, ele cantava muito o hino da quadrangular. E eu ficava lá, eu não sabia, aquilo me dava uma tristeza. E eu não entendia os símbolos da quadrangular. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu amo a igreja do Evangelho Quadrangular. E eu sei os símbolos, né? Então, nós vamos falar do vermelho. Porque é a cruz, como o pastor já mostrou. E a cruz... ela está vazia, e a cor é o vermelho, porque representa a salvação. Um dos dogmas da cruz, da salvação, que o rosto do homem representa Jesus como o filho do homem que veio para salvar a gente. Tá? O evangelho que é apresentado é o evangelho de Lucas, tá? Que fala de Jesus como filho de um homem que veio para salvar e nos resgatar. Esse é o símbolo do Jesus salva. Deu para vocês entenderem? Tá? Então agora eu vou falar da salvação em si, do que o Senhor ele tem para mim e para você. Lá em Efésios 2, 8, 9. Você coloca para mim, Ju? Efésios 2, 8, 9. Na outra vez que eu preguei, eu não enxergo direito, né? Aí a Beatriz falou, mãe, você devia ter lido lá. Aí eu peguei e falei para ela, Beatriz, eu esqueço. Aí agora eu lembrei. Então está escrito assim, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então, quando o pastor falou assim, olha, todo mundo falou bem da pastora Rosália pregando, não é pela minha obra, não. É dom de Deus. Não sou eu, é o Espírito Santo que vive em mim, que faz as coisas. Então, vamos falar um pouquinho. Eu e você, nós temos convicção de que nós somos salvos pela graça do Senhor. Quem é salvo e remido pelo sangue do Cordeiro aqui? Eu sou salva e remida pelo sangue do Cordeiro. Ele se fez homem para que eu e você hoje tivesse vida e vida em abundância. Então, a salvação nossa, ela é um dom gratuito, não é uma coisa minha,
não é tua, é um dom que Deus deu para mim e para você. Então, muitas das vezes as pessoas perguntam, principalmente as pessoas que não conhecem a Cristo, mas como que nós somos salvos pela graça e é um dom gratuito e o crente não pode isso, o crente não pode aquilo? Mas não é que a gente não pode. A palavra de Deus, ela diz que tudo eu posso, mas nem tudo me é lícito. Então, se eu quero ter santidade, se eu quero andar e se eu quero ter essa salvação, eu tenho de seguir os passos de Jesus. E Jesus, ele era uma pessoa e ele é uma pessoa santa. Então, eu tenho de me santificar. O pastor Domingo pregou sobre a santificação. E a santificação, ela não vem automaticamente na tua vida e na minha vida. É um dia após o outro. Hoje você busca um pouco, amanhã você vai buscar um pouco mais. Porque você ser crente, você ser salvo, desculpa, gente, não é um privilégio, é um estilo de vida. Você tem de ter um estilo de vida. A tua vida tem de ser moldada em Cristo. Paulo, ele fala assim, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, qual é o teu estilo de vida? É o estilo de vida do Senhor. Então, o Senhor, ele fez um sacrifício muito grande, um sacrifício de sangue, por mim e por você. Por que eu não posso obedecer a Ele? Por que eu não posso me separar do mundo? Por que eu não posso não pecar? Por que eu não posso escolher viver em Cristo Jesus? Eu não preciso me embriagar para ser feliz. Eu sou embriagada pelo Espírito Santo de Deus. Hoje eu vi o Thales Roberto falar isso e é verdade. Ele falou assim, Jesus, ele não é normal. Ele é sobrenatural. E por ele ser sobrenatural, que ele morreu por mim e por você e deixou eu e você salvo aqui na terra. Ele falou, peraí, eu vou cuidar desse povo. Porque já pensou, se ele fosse normal... Estou resfriada, me perdoa novamente. Se ele fosse normal, o que ele iria fazer? Ele iria virar para o pai dele e falar assim, olha pai, esse povo não tem jeito não. Não vou morrer, não vou salvar, não quero. Eu vim, mas eu não quero sofrer por eles, porque eles não merecem. Mas ele é sobrenatural. Ele falou, não, eu vou fazer a tua vontade. Se o Senhor quiser, o Senhor me livra. Mas a sua vontade seja feita. E foi o que ele fez. Lá em Isaías diz assim, que o Senhor, ele foi entregue como um cordeiro. Ele não gritou, ele não berrou, ele não ficou brigando. Ele simplesmente se entregou como um cordeiro mudo. Ele falou, estou aqui, papai, rendido. Eu vou salvar esse povo. Eu vou me entregar por eles. Então, o mínimo que eu e você temos de fazer é tentar ter o estilo de vida de Cristo. Para que a nossa salvação continue sendo livre. Nós somos livres em Cristo Jesus. Nós somos separados do pecado. As pessoas são escravizadas. Domingo, nós tivemos o privilégio da família do Bruno vir aqui. Aí, o que aconteceu? Ele veio... Ai, não foi domingo, foi quinta, né? Foi quinta, foi domingo mesmo. Então, domingo o Bruno esteve aqui, a família dele. Você viu aquele menino, ele falou para o pastor que ele vai pregar a palavra do Senhor. Mas ele é escravo do pecado. Ele ainda não conseguiu se libertar. Mas ele tem um desejo no coração dele. Ele não quer perder a salvação dele. Então ele vai fazer por onde? De que jeito? É o Espírito Santo que vai moldar ele dia a dia. Toda vez que ele parar na porta de uma igreja, ele entrar na igreja, ele for lá, o Espírito Santo vai ficar cuidando dele, porque ele está abrindo o coração dele para o Senhor.
A irmã dele falou para mim assim: pastora, eu nunca fui tão bem recebida, tão bem aceita como eu fui aceita na tua igreja. Eu vou voltar outras vezes. E ela também quer buscar a salvação dela. Mas é um trabalhar. Então nós temos de entender que nós somos salvos pela graça. Um dom imerecido. É gratuito, mas é imerecido. Então, que jeito que eu vou fazer para continuar sendo salva em Cristo Jesus? Eu vou buscar me santificar. Eu vou buscar me regenerar todos os dias na cruz, porque o Senhor, Ele foi lá e morreu por mim. Derramou até a última gota do sangue dele por mim e por você. E esse sangue me lavou. E Ele me justificou. Então eu sou salva por isso. Eu não sou salva porque eu sou boazinha, porque eu prego bonito, ou porque eu amo falar da palavra de Deus. Não, eu aprendi a amar e falar da palavra de Deus porque Ele morreu por mim. Porque eu, Rosália, me converti muito tarde. E eu falava para minha família, eu falava assim: eu vou ser crente. Mas não é a hora. Nossa, se arrependimento matasse. Se eu tivesse me convertido de novinha, eu tinha aprendido muito mais. E quantas almas eu não tinha ganho para o Senhor? Não por mim, não pela obra, mas pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Porque Ele ia me levar a falar dele mais vezes. E eu ia poder ajudar o Espírito Santo, porque nós ajudamos Ele. Porque Ele sozinho, Ele não entra na tua vida se você não abrir a porta. E Ele vai entrar na tua vida quando alguém chegar e falar do Senhor para você. Foi assim na minha vida, minhas tias, eles oraram tantos anos por mim. Aí quando eu abri a porta, eu nunca mais saí do lado dele. Eu estou igual a música, eu não quero mais sair daqui. Eu quero morar aqui, eu quero ficar aqui. E para a honra e glória do Senhor, eu falo que perto de vocês, principalmente do pastor e de pessoas que eu conheço, eu tenho muito pouco tempo de conversão. Eu tenho 23 anos de conversão só. Só que a partir do momento que eu me converti, nunca mais eu saí da presença do Senhor. Nunca mais eu fui. E quando eu vim para o Senhor, eu tinha deixado tanta coisa do lado. O Senhor estava cuidando de mim, porque Ele falou: vai ser muito mais fácil eu levar ela para o meu caminho. Ela sem vício nenhum, ela sem beber, ela sem fumar, ela sem gostar mais de nada. Vai ser mais fácil dela ficar mais perto de mim. Então Ele foi tirando antes. Então quando eu cheguei para a igreja, eu não bebia, eu não saía, eu não ia para o samba. Eu não fazia as coisas que eu fazia antes porque eu tinha meus filhos e eu estava cuidando deles. Aí eu me entreguei ao Senhor Jesus. Eu falei para Ele: Senhor Jesus, vem fazer morada no meu coração. Entra e faz morada. Eu te confesso, porque as pessoas falam assim: você tem de aceitar Jesus. Não. Eu penso um pouco diferente. Eu tenho de confessar o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Porque a partir do momento que eu confesso a Ele como meu único e suficiente Salvador, eu sou salva. Eu sou livre. Porque eu me libertei das coisas do mundo. Eu me libertei das coisas do pecado. Eu me libertei da inveja e da mentira que o inimigo coloca nas nossas vidas. Quando nós estamos no mundo, nós somos reféns de Satanás. E ele te fala um monte de coisa. Aí quando você se livra dele, você olha para ele e fala assim: perdeu. Porque eu sou livre em Cristo Jesus. E eu vou viver para sempre em Cristo Jesus. E assim a gente vai continuando a nossa caminhada. Aí eu marquei algumas coisas, alguns pilares, que eu já falei alguma coisa sobre a regeneração, sobre a salvação. Nós somos regenerados. O novo nascimento em Cristo Jesus. Igual eu falei, Paulo diz: quem vive em mim é Cristo. Não sou eu, mas quem vive. Então eu sou regenerada em Cristo Jesus.
Sou justificada pelo sangue dele, que verteu até a última gota. Porque ele verteu esse sangue e ele falou, Senhor, está consumado. Quando ele falou, está consumado, a última gota caiu e ele baixou a cabeça. Aí a santificação. Somos separados do mundo, como eu falei também. E isto é uma constância na tua vida. Você tem de andar todos os dias nessa constância para você não se perder, não deixar que o mundo te cobre, não deixar que o mundo te escravize, porque eles querem escravizar a gente. Da outra vez que eu preguei, eu falei para vocês que eu tinha um jantar para ir. Eu falei, não, eu não vou, porque eu já tenho um compromisso e eu vou pregar. Ainda teve brincadeiras, porque são assim que as pessoas fazem. Olha, ela é pedreira, ela vai fazer construção, ela vai pregar. Aí são coisas que eu falei, Senhor, tenha piedade. Aí estava tudo bom, todo mundo me mostrou. Só que aquele dia eu fui tão bem alimentada. O alimento que Cristo deu para mim aquele dia foi tão grande. As pessoas saíram alimentadas. Aquilo fez um bem tão grande para mim. Vale muito mais. A gente não precisa só comer. A palavra de Deus, ela diz que a minha fome, a minha sede vai ser saciada por Ele. E essa fome, essa sede, ela não acaba. Porque a salvação do Senhor, ela dá isso para mim e para você. Você não vai sentir mais fome. Porque você vai ler, você vai comer a palavra dele. E você vai continuar buscando essa salvação. Continuar firme na presença do Senhor. Porque nós somos salvos pela cruz dele, pelo jeito que ele morreu por mim e por você. Ele morreu por mim e por você e ele não tinha pecado. Ele não tinha defeito. Foi o que eu falei, ele foi como cordeiro sacrificado. E ele falou, eu vou me render a nisso. E eu e você aceitamos a Cristo, como eu falei, mas você confessou a Ele, você se entregou a Ele, então faça o mínimo que você pode fazer. Sabe o que é o mínimo que você pode fazer? Obedecer ao Senhor. Andar conforme a vontade dEle. Fazer o que Paulo falava. Eu morri e agora quem vive em mim é Cristo. Eu tenho de ter um estilo de vida diferente. Eu tenho de andar diferentemente das pessoas. Eu não preciso me vestir com aquela saia comprida, aquele cabelão comprido o tempo inteiro. Mas só da minha posição em Cristo Jesus e eu falar para as pessoas que eu escolhi viver em Cristo, eu já estou me posicionando, eu já faço a diferença. As pessoas, quando estão do meu lado, no serviço, eles falam palavrão, aí eles olham para mim e falam assim, Rosália, perdão. Eles pedem perdão para mim, quando eles falam algum palavrão perto de mim. Eles falam assim para mim, e todo mundo sabe, a Bifly é uma empresa grande, e a Bifly, a gente conversa com eu trabalho numa agência, mas a Bifly, a empresa é uma empresa grande, na Alameda Campinas. E quando eu vou lá, as pessoas ficam assim para mim, mas você é pastora mesmo? Eu acho engraçado o jeito que eles ficam curiosos. Eu falo, sou, gente. Aí eles começam a perguntar sobre a Bíblia, porque as pessoas têm interesse. As pessoas têm vontade de aprender. Mas o que eles não aprenderam ainda é que eles podem ser livres igual eu e você. Mas eles ainda querem ficar. Eles querem saber do Senhor, mas eles querem ficar no mundo. Então eles ainda estão enganados. Diferente de mim e de você, que temos a certeza da nossa salvação. Outra coisa, nunca troque a sua salvação por um prato de lentilha. A tua salvação é inegociável. Ela não tem preço. Então você tem de continuar firme. Não é assim uma troca, quer ver? Como eu vou falar assim? Você tem um amigo que vai fazer uma coisa errada. Não, você só vai comigo ali. Você fica no carro. Não vai. Não troque. Porque nesse de você estar com ele, pode acontecer alguma coisa e você está no meio e você pecar. Você cair. Porque se acontece alguma coisa com você nessas coisas, você está trocando a tua salvação.
E ela é inegociável. A salvação nossa não se vende. Você não troca, você não vende, você não faz barganha com ela. Você vive ela em ti. Você tem de ter a certeza dessa salvação. Você tem de ter a certeza que você é salvo. As pessoas às vezes perguntam para mim ou para você: você tem certeza da tua salvação? Eu já vi crente ficar parado e não responder. Ele não tem crente que não tem certeza da salvação. O porquê que ele não tem a certeza? Porque ele não está em Cristo, porque ele não vive Cristo. A partir do momento que você vive Cristo Jesus, a partir do momento que você vive isso, você tem certeza da tua salvação. A tua salvação é inegociável, porque foi pago um alto preço. Um preço de cruz, um preço de sangue. O sangue derramado do Cordeiro. Ele veio, te regenerou, ele te justificou. A palavra de Deus diz que somos justificados pelo sangue de Jesus. Nós somos justificados pelo Senhor. Não é por mim, não é por você, mas é por Ele. Tudo é por Ele. E tudo é para Ele. Então, a salvação é uma coisa individual. Eu não posso salvar os meus filhos. Eu não posso salvar toda a minha família, mas eu posso orar por eles. Da mesma forma que oraram por mim, eu posso orar por eles. Basta eles confessarem o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador da vida deles. Então acredite que você é salvo, que você é liberto e que você é remido pelo sangue do Cordeiro. Porque Jesus Cristo, Ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. Ele te salvou e Ele pagou um alto preço pela tua vida. Então não faça barganha com a tua salvação. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a Ti a vida de cada uma das pessoas que estão aqui, meu Pai. Senhor, seja com eles, papai, em nome de Jesus. Que eles possam ter a certeza da salvação deles, Pai. Que eles não façam barganha com essa salvação, Senhor. Que eles possam ter a certeza que Tu amou ele primeiro, Senhor. Que o Senhor morreu por nós, querido Deus. Que o Senhor aceitou, Senhor, essa morte, que o Senhor fez a vontade do Teu Pai, que o Senhor desceu aqui na terra, se fez homem, se fez maldito pela minha vida e pela vida de cada um de nós. Senhor, nós Te louvamos, Senhor. Nós não barganhamos a nossa salvação. Nós Te agradecemos e Te louvamos, Senhor, porque Tu és único, soberano e vive Tu estás, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos porque o Senhor veio, porque o Senhor morreu e o Senhor me salvou. Eu Te louvo, Senhor Jesus. Eu engrandeço o Seu nome, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as palmas salve o Senhor Jesus.